Para você, presidente Bolsonaro, general Mourão da maçonaria, e vocês, povo do bem, que é os únicos que não sabem disso, né? Então vamos lá. País do primeiro mundo, democratas, maçonaria e Illuminati, mídia e imprensa eletrônica e as grandes empresas, as empresas bilionárias, as socialistas, da República, Tio Sam, perfeito? Lava-jatos e mãos limpas na Itália, combate à corrupção, perfeito? Todos os dois, procurador da República. Aí você tem aqui, YouTube Dinamite Pura, tudo foi revelado lá no YouTube, lá só procurar saber lá, PT, MDB e PSDB. E você tem aqui na mãos limpas na Itália, que na sequência do Banco Ambrosiano, que implicava a maçonaria, a máfia e o Vaticano, religião, tá? Perfeito? Aí você tem aqui, ó, Lava Jato, MDB, PT e PP. Vocês viram aqui Rede Globo, Sérgio Moro e PSDB. A Lava Jato foi para combater MDB, PT e PP, perfeito? A Rede Globo tinha comprado a rede de franquia WhatsApp, que era minha, aqui em Itaipu. Próximo à casa de Turcão e Capitão Guimarães. Turcão ligação com o PT. Capitão Guimarães, ligação com o MDB. Tá? E tem Temer aqui envolvido aqui da maçonaria, perfeito? Que foi absolvido pelo STF do colarinho branco. Então vou ler aqui um PowerPoint aqui para vocês entenderem o que aconteceu desde 2013, o que vem fazendo comigo. O que vem acontecendo. Cabe nos mencionar que a editora Abril pertencia à Rede Globo, quando a mesma abriu uma rede de franquia WhatsApp, em que o autor Robson era um franqueado em Itaipu, e nessa época começou a Operação Lava Jato. Com a Operação Lava Jato, a Rede Globo era a peça principal da operação, que visava dois dutos, a Petrobras e a FIFA, conforme anexo, tudo tem documento. Destacamos que Flávio Augusto, fundador da WhatsApp Itaipu, é proprietário do Orlando City Soccer Club, time de futebol nos Estados Unidos, tá? E recomprou o WhatsApp em 2015. Devemos mencionar que a sede da franquia WhatsApp é em Curitiba, na época da Lava Jato, onde tinha seu eixo principal. Vale lembrar que a Lava Jato foi criada em junho de 2013, mesma época que o escritório moço fez alteração contratual indevida e o retiraram arbitrariamente de sua empresa. Em quem montou a referida Operação Lava Jato é brasileiro, seguindo todo o caminho de Primavera, que foi na mesma época da alteração da empresa do autor. Receita pronta ou recolhida de algum manual de aulas particulares. Uma interessante coincidência, algo planejado para lhe prejudicar, seguindo a metodologia da Lava Jato. A WhatsApp de Itaipu foi dali que saiu toda a metodologia da WhatsApp de Itaipu. Não está errado o combate aos corruptos, não. Após tal situação, começaram a aparecer cartazes pedindo a derrubada da PEC 37, que por coincidência o autor tinha 37 anos, conforme anexo. Sabe que o juiz Sérgio Moro estava a serviço da Rede Globo e PSDB São Paulo, e que ele nunca foi o cérebro por trás dessa operação, pois havia um comando hierárquico em contato com a cooperação internacional, que seria a Rede Globo, conforme anexo. Frisamos que Sérgio Moro era assessor de Rosa Weber na época, onde estava tudo interligado. Devemos destacar que o autor, em 1994, trabalhava como boy na empresa Atlântico Turismo, por indicação do seu tio Ricardo da Polícia Federal. E que a Lava Jato foi apenas um doleiro que teve um enorme volume de informação, conforme anexo. Frisamos que essa operação Lava Jato teve alguma identificação com algum inquérito regional, que pudesse ser nacionalizado dentro de uma metodologia. E devido a esse motivo, essa operação vem durando anos, conforme dito por Sérgio Moro e o procurador Deltan, que afirmaram que achavam que a operação não duraria nem 6 meses, conforme anexo. O autor, inconformado com todas essas irregularidades supracitadas, como a juíza da ação de visitação de sua filha, a juíza do processo de exclusão do sócio, fez reclamação junto ao CNJ em Brasília. Chegou em suas mãos em dia 23 de nove de 2019. No dia seguinte, nos Estados Unidos, a Câmara anuncia a abertura de impeachment contra Trump. Como também no Reino Unido, Corbyn pede reeleição, após descartar a opção de Brexit sem acordo. E Espanha dissolve o parlamento, após ter inspirado prazo, e convoca novas eleições, conforme anexo. Lembramos ainda que o país, Estado, cidade, comunidade, possui o mesmo funcionamento de uma empresa, e as informações do Brasil não fluíram para o exterior. E as informações levantadas na Genebra, na Suíça, esbarraram em uma juíza
do Rio de Janeiro, época em que o autor juntou documentos com seu advogado Jorge em 2013, mesma época da Lava Jato. E no final do processo o mesmo perdeu a ação, com ganho para as sócias, ainda que o autor tenha comprovado com documentos de lapidação de patrimônio feito pelas sócias, conforme anexo. Comandante do Exército Vilas Boas diz que Noruega não tem moral para dar pito no Brasil. Vale lembrar que ele morou 5 anos na China, estudando a cultura comunista, conforme anexo. Devemos esclarecer que o Comitê do Reino Unido, do Prêmio Nobel da Paz, fica na Noruega. Cabe informar também que o vice-presidente General Mourão morou anos na Venezuela, onde hoje está implantada a ditadura. Destacamos que a Operação Lava Jato foi inspirada na Operação Mãos Limpas na Itália, coordenada pelo Procurador da República, que implicava a máfia, o Banco do Vaticano e a maçonaria. Os 3 andam juntinhos. Isso é um lado. Aí tem um outro lado lá que anda junto, né? Tem um outro lado. A mídia de imprensa eletrônica e as grandes empresas socialistas. Não está errado as grandes empresas não querendo jogar do outro lado com a maçonaria, não. Porque na maçonaria joga máfia. Existe um áudio no YouTube, Dinamite Pura, que eu acabei de falar aqui. Aí olha só o que aconteceu. Tudo foi revelado. Que houve um acordo chamado Conspiração da Tesoura, que a mão da tesoura ficou sendo o MDB. Uma parte da tesoura ficou sendo o PSDB e a outra parte o PT. Que logo após esse acordo, Fernando Collor se tornou presidente, que quebrou o elo. E Fernando Collor do PSDB, Fernando Henrique do PSDB impeachmentou o Collor. Daí novamente foi feito o acordo da tesoura. O PSDB iria governar por 8 anos e o PT por 8 anos. E voltava o PSDB por 8 anos e o primeiro e segundo escalão ficaria com o MDB. Mas o PT e Lula quebraram o acordo e elegeram Dilma e o MDB. E o PSDB ficaram indignados com o PT. Que acabou acontecendo a Lava Jato e teve o impeachment de Dilma. Viu aqui? Ressaltamos que a franquia WhatsApp fica em Niterói, na mesma região da nata do colarinho branco do Brasil, que seria o Capitão Guimarães, ex-militar, com ligação com o MDB, e Turcão, com ligação com o PT, a menos de 1,5 km da empresa da empresa Itaipu, essa empresa WhatsApp Itaipu, que a Rede Globo também tinha comprado, a rede de franquia, onde ambos têm ligações com o partido político, que inclusive Turcão patrocinou emissários petistas na negociação do DCE contra o PSDB paulista, conforme anexo. Destacamos que André, que trabalhava com Robson na parte do marketing da empresa RJR, e foi o primeiro gerente internacional de TIMs da rede de franquia WhatsApp. Esse funcionário chegou hoje patamar trabalhando com Robson e a Rede Globo, Capitão Guimarães e ex-militar. Capitão Guimarães, ex-militar e Turcão tinham ciência dessas situações. Aí tem o Gustavo Bebiano. Acabou falecendo. Mataram ele. Frisamos que Turcão, em 2002, tinha expandido seus negócios para o estado de Pernambuco, nordeste do Brasil, que levantou protestos entre os operadores de jogo legal, conforme anexo. Vale lembrar que o ex-partido do presidente Bolsonaro, o PSL, tem como presidente do partido Luciano Bivar, que é de Pernambuco, e atual deputado federal, que também foi candidato à presidência em 2006. Foi quando, em 2019, eu tinha decodificado essa conexão e o presidente Bolsonaro do Rio de Janeiro saiu do partido PSL, conforme anexo. Então compreendemos que o partido PSL é laranja do PT, como o PSL é laranja do MDB, e veja bem como tem 2 governadores da área jurídica, da Faculdade de Direito, do PSC, um exatamente no Rio de Janeiro, dos militares, Duque de Caxias, outros na Amazônia, como também o Partido Novo, é o laranja do PSDB, que o presidente desse partido joga contra Bolsonaro desde a candidatura à presidência de 2018. Frisamos que em 2019 começou a explodir ligação do filho do presidente Bolsonaro com Melissa, e sobre laranjas, como também laranjas do partido PSL. E observamos que as ex-sócias da empresa vêm colocando laranjas desde 2015, conforme anexo. Cabe nos mencionar também que o ex-presidente Collor tinha pedido 1 milhão a Turcão e acabou recebendo somente 100 mil em dinheiro.
e 400 mil em material de apoio pessoal para a campanha, que hoje se encontra como senador, conforme anexo. Conforme relatado pelo autor, seu tio Ricardo sempre trabalhou para Capitão Guimarães MDB e já teve envolvimento com a máfia do óleo há 25 anos atrás. Sua ex-funcionária Camila trabalha no complexo de recreação Esporte Tio Sam, também da família Turcão, conforme anexo. Destacamos também que Capitão Guimarães passou a vida civil trabalhando com o bicheiro Ângelo Maria Longa, vulgo Tio Cio, vulgo Tio Patinhas, conforme anexo. Frisamos que o tio Sam vem dos Estados Unidos. Além disso, o tio Marco, de sua ex-companheira Janine, foi preso político na época da ditadura e trabalha na prefeitura de Belo Horizonte. O jogo político se encontra MDB no Rio de Janeiro, maçonaria e militares, e oposto ao PSDB, mídia, em São Paulo, e as empresas bilionárias, as empresas socialistas. Destacamos que Renata, sua prima, nunca foi dona da empresa e sua ex-companheira havia lhe vendido suas cotas, conforme anexo. Só em 2015, Robson tomou ciência do que estava acontecendo desde 2013, observando as reportagens na TV, e tudo se encaixava com sua vida, tendo que procurar ajuda em 2016, nas mais diversas instituições do governo, conforme todos os protocolos abertos pelo mesmo, não conseguindo auxílio. E quem o lesou, os criminosos, continuam impunes até o presente momento. Até para a Secretaria da Presidência da República lá do Bolsonaro também. Já mandei para mais de 30, não consegui. E vários foram arquivados. 99% foram arquivados. Tal informação é dita por Janine, sua ex-companheira, que afirma que Renata nunca foi dona e passou a ter ser apenas em 2013, conforme anexo. O autor, em 2015, disse que lugar de executivo, presidente, governador e prefeito, seria lugar de empresário. Mencionamos ainda que, em 2016, quando ocorreu o impeachment de Dilma, por má administração do governo, as sócias estavam criando, desde 2015, um novo CNPJ, para não pagar royalties à franquia, seguindo a metodologia da empresa, conforme anexo. Lembramos que o ex-presidente Temer é do MDB e teve envolvimento com colarinho branco, que foi arquivado pelo STF. Viu como é que maçonaria e máfia andam juntinho? E faz parte também da maçonaria, conforme anexo. Devemos esclarecer que o vice-presidente general Mourão também é parte da maçonaria, com o último grau, o grau 33. Cabe informar que o ex-ministro Moreira Franco, do governo Temer, foi ex-governador em 87 e 91 e contou com a ajuda de parte dos contravendores da campanha de 1986, segundo Anísio, presidente da Beija-Flor, conforme anexo. Afirma ainda que a empresa de contabilidade que presta serviços para a sua empresa também teve envolvimento com o roubo da Petrobras. E ainda que, com várias denúncias e protocolos abertos pelo autor, nenhuma providência foi tomada, conforme notícia crime encaminhada da Polícia Federal 01/2015 para o Ministério Público Federal, que ficou bem pior hoje em dia, depois quando o presidente Bolsonaro trocou o diretor da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Logo após a entrada do Temer no poder, os bombeiros, os militares, entraram na casa que o autor morava de aluguel e retiraram a força, levando para o hospital, conforme anexo. Nesse mesmo dia, em 12/7/2017, o ex-presidente Lula, do PT, foi condenado no processo, conforme anexo. É para ser condenado PT, Lula, Dilma, porra toda, Temer, todo mundo, seu safado. Só tem ladrão. Frisamos que Robson, mas até aí, o nego estava prendendo os corruptos. Depois que entrou Temer, o nego começou a soltar os bandidos. Frisamos que Robson tinha enviado e-mail para a OEA nos Estados Unidos. OEA nos Estados Unidos. General Mourão conhece muito bem. Grau 33 da maçonaria. E Washington. E foi registrado em 7/4/2017. E logo após os bombeiros militares me retirarem da casa em 12/7/2017, quando Temer, do MDB, tinha assumido a presidência, a OEA, em 18/7/21, negou assistência no artigo 28, 6 dias depois dos bombeiros militares terem me retirado a força da casa. Mas depois também preenchi no sistema individual de petição de comissão na OEA e pedi também medida cautelar, que foi me negado em 18/7/2018. Mas como não sou advogado, depois contratei a advogada Clarissa, que fez o pedido da medida cautelar em 1/8/2020, número PT 55.496, que foi negado. Parece até engraçado, né? OEA, né? PT, né? PT do partido PT, igualzinho, né? Maçonaria e tal, daí por diante.
MDB, maçonaria, mas MDB e maçonaria no juntinho. Capitão Turcão e hoje em dia Marcelo Turcão. Marcelo Turcão já vem administrando há muito tempo. E Capitão Guimarães no juntinho. Que foi negado em 24 de nove de 2020, mesmo com o grupo de extermínio da nata do colarinho branco do Brasil, a máfia. Isso aí até os direitos humanos o general botou lá, a Damares lá, os direitos humanos, não fez nada. Não faz nada. Estão tudo jogando com a máfia. A maçonaria está presente em vários países do mundo, principalmente nos Estados Unidos, inclusive na cidade que mais simboliza a maçonaria, que é Washington, aonde se encontra a OEA. E como sabemos, tem infiltração no judiciário, como também a primeira loja da maçonaria no Brasil foi no Rio de Janeiro, conforme anexo. Destacamos também que no dia da audiência de seu processo, em 12 de nove de 2017, o autor tomou conhecimento, por sua advogada Érica e Karina, à época, que as sócias haviam criado um novo CNPJ, utilizando o mesmo local e continuaram com a franquia WhatsApp Itaipu, com todos os bens, e seguindo o padrão determinado pela matriz WhatsApp, porém, com o novo CNPJ desde 2015, demonstrando a fraude em relação ao autor, a matriz aos impostos, caracterizando diversas irregularidades que vêm prejudicando o Robson desde então, conforme anexo. É que as instituições trabalham para a máfia, para Capitão Guimarães, Marcelo Tucão, Anísio e Carlinhos Cachoeira. Nessa época, nesse mesmo dia, 12 de nove de 2017, estourou uma operação policial que deflagrou um enorme esquema de venda de alvarás dos bombeiros do Rio de Janeiro. É porque o jogo está paralelo juntinho, desde a Lava Jato. Isso eu vim passando desde 2013. Hein? Conforme anexo. Dia 14 de nove de 2017, 2 dias depois da audiência, a advogada do Rio de Janeiro se retiraram do processo. Aí Bolsonaro já tinha entrado. Não, aí não. Já tinha entrado. Não. Visto que eu não estava conseguindo advogados em Niterói. E em 13 de nove de 2017, no expediente 7714/2017, a Defensoria enviou um e-mail ao autor dizendo que iria representar em todos os processos conforme anexo. Que aqui já caiu um procedimento de Capitão Guimarães. Devemos destacar, que aqui eu vou ler aqui, devemos destacar que o ex-jornalista, aqui ó, ex-jornalista Sérgio Cabral Pai, um crítico à presença dos bicheiros nas escolas de samba, acabou afastado da transmissão da extinta Rede Manchete, a pedido de Capitão Guimarães. E frisamos que não estamos falando do filho Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, condenado na Operação Lava Jato, conforme anexo. Cabe informar que a Defensoria do Rio de Janeiro deu entrada na Suprema Corte do Brasil, no STF, proibindo a operação policial nas favelas, que foi atacado pelo STF, é porque a Defensoria trabalha para a máfia. Em 2017, o autor encontrava-se dentro da casa, antes dos bombeiros o retirarem, quando tinha feito uma fórmula própria, governo, empresa e povo, a custo zero, que foi usado em 2017 e em 2020 com a pandemia. Empresas ajudando o governo. Isso é uma fórmula para todo mundo usar. Eu estou vendo o jogo todinho, esses filhos da puta toda. Devemos lembrar que foi aplicado por João Dória na Prefeitura de São Paulo, onde as empresas em conjunto, o governador fizeram benfeitorias na cidade. Não é conforme esse filho da puta ele está fazendo agora como governador, não, que isso aí já dá para ter impeachment há muito tempo sair fora. Como também o ex-presidente nos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma reunião com os empresários, mas em decorrência de certas situações não foi adiante. Mas quando teve uma catástrofe da natureza, e esse vírus, Covid-19, várias empresas no mundo inteiro ajudaram o povo e o governo, aonde vários empresários passaram a se candidatar no governo também. Vale a pena destacar, porque o empresário só não faz se ele não quiser. Vale a pena destacar que diante de uma catástrofe ou uma pandemia, somente com empresas resolve de maneira rápida para a população e sem custos. Temos que destacar que a maioria das grandes empresas mundiais são socialistas. Cabe informar também que eu teria levantado uma ideia que seria se a população tiver condições de comprar mais empresas, o governo automaticamente arrecadaria mais tributos diante dos países. Ser uma empresa, que nesse caso somente poderia ser feito com reforma tributária, que foi feito pelo presidente Trump. Sendo assim, o governo passa a ter mais segurança e automaticamente a saúde se beneficia, também por ter menos crimes e daí por diante.
Tem que se destacar também que no mesmo dia da eleição, nos Estados Unidos, em 8/11/2019, teve audiência de conciliação sobre a ação da vara de família, feita em 2013, que até o presente momento, hoje, 2021, não teve julgamento. Como também teve outra audiência de conciliação da telefonia, marcada novamente na eleição dos Estados Unidos, no dia 3/11/2020. Eles estão jogando, o judiciário, tudo a serviço da máfia. Em 7/3/2017, as sócias do autor enviaram um e-mail dizendo que não tinham mais interesse à franquia, logo após o mesmo ter feito uma fórmula que poderia ser utilizada por qualquer governo do mundo, conforme anexo. Devemos lembrar que na Lava Jato não teve cooperação do governo Temer, do MDB, com a Suíça. A esperança era que o assunto fosse tratado em um encontro marcado em Berna. Mas com a morte do ministro do Supremo Tribunal do STF, Teoriza Vaz, relator da Lava Jato, na corte, já não optou também cortar os compromissos e voltar ao Brasil, conforme anexo. Minha vista não está muito boa. Fontes indicam que as delações, principalmente a do 77 executivos e ex-executivos da Odebrecht, atingiriam os integrantes do governo Temer, do MDB, da maçonaria. Por isso que deu o jeito de acabar com a Lava Jato, que foi concluída pelo Bolsonaro, conforme anexo. Devemos destacar que o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, foi colocado na Suprema Corte do STF pelo presidente Michel Temer, do MDB, e ficou responsável pela cooperação internacional. Viu, capitão Guimarães, com o MDB ligação, Alexandre de Moraes do PCC? Internacional da Lava Jato em Berna, na Suíça. Como também esclarecer que Alexandre de Moraes era advogado do PCC, de uma das maiores facções criminosas do narcotráfico do Brasil, conforme anexo. Cabe informar que Marco Aurélio do STF sempre foi responsável pela soltura de narcotraficantes. Mas como vai se aposentar em 2021, o ex-presidente Temer do MDB colocou Alexandre de Moraes, advogado do PCC, para substituir Marco Aurélio. E vale lembrar que foi responsável pela soltura da nata do colarinho branco do Brasil, capitão Guimarães, Tucão e Anísio. Frisamos que a Operação Lava Jato foi criada para combater a corrupção dos partidos do MDB, PT e PP. PP, esse que tá, esse Lira aí que está sentado ali no presidente do Congresso. E que antes dessa operação havia o Mensalão, que estava combatendo o PSDB. E o autor ficou no meio desse jogo político, não conseguindo resolver nada em nenhuma instância, e sem os responsáveis pelos danos cometidos, pois seriam repercussão geral e internacional, porque o jogo aqui é internacional que eles estão jogando. Maçonaria Illuminati é internacional. O pai de sua ex-companheira foi assassinado na Bahia em 5/10/2018, no dia do seu aniversário, no dia do meu aniversário. Como também o ex-Patrício Salim, que trabalhava atualmente no governo de desestatização, que era patrão dele. Em 14/5/2020, a patrona atual informou o autor em procedência da ação do escritório Moço, que se baseou na sentença do processo de exclusão do sócio. E então informou que para tentar desfazer a sentença do escritório Moço, precisaria antes de desfazer a de exclusão do sócio, por meio de uma ação rescisória com base no artigo 966 do PCC. No mesmo dia, o presidente Bolsonaro da República promulga a medida provisória 966. Ainda continua o jogo. Mencionamos também que no dia 20/9/2020, a advogada atual envia um e-mail com o seguinte assunto: diante de dificuldades em prosseguir com o trabalho do senhor, não entender o que eu envio e não chegarmos a uma conclusão em nenhum acordo, então decidi não fazer as 4 ações que faltam, pois somente vai trabalhar apenas nas que estão em andamento, que não foi o acordo acordado. Frisamos que no mesmo dia, em decorrência do paralelo da Lava Jato, que vem acontecendo com Robson, comigo desde 2013, e também destacamos que a Rede Globo era a peça principal da Lava Jato, o juiz Bretas, do Rio de Janeiro, afasta sigilos de 37 advogados e 35 escritórios suspeitos de corrupção, conforme o Nex. Lembra dos 37 anos de idade lá de 2013, quando começou? Então, acabou por coincidência com 37. Né? Devemos destacar que a Lava Jato tinha começado quando Robson tinha 37 anos, exatamente quando começou a aparecer cartazes pedindo a derrubada da PEC 37, em 2013. Por coincidência, Bretas, em 28/9/2020, afasta, 28, mesmo artigo 28 da OEA,
Afasta sigilo de 37 advogados, no mesmo dia que a advogada não vai mais dar andamento no processo. Diferente do que tínhamos acordado. E no dia 17/10/2020, Bolsonaro relata em cadeia nacional que acabou com a Lava Jato. Pois devemos esclarecer também que a área da PGR tinha dito em 28/7/2020 que era hora de corrigir os rumos do lavajatismo. Não perdure, conforme visto algo planejado desde 2013 para me prejudicar, desde quando começou a Lava Jato, seguindo o jogo paralelo da WhatsApp Itaipu, que era minha empresa, que a Rede Globo tinha comprado a rede de franquia e tinha ligação com o partido PSDB, aonde mora exatamente a nata do colarinho branco, a máfia, Capitão Guimarães ex-militar, com ligação com o MDB, e Turcão, com ligação com o PT. Bolsonaro também é ex-militar. Um dia depois da advogada atual enviar um e-mail dizendo que não vai mais dar andamento nos processos que faltava, a PGR aqui uma apuração preliminar sobre o presidente Bolsonaro, Flávio e Eduardo, conforme anexo. 2 dias depois, os ex-advogados de Bolsonaro viram réu por peculato e lavagem de dinheiro. Então está mais do que comprovado que o jogo paralelo da Lava Jato vem ocorrendo pelo menos até o dia 30/9/2020. E deixamos claro que não conseguia advogado em Niterói, devido à nata do colarinho branco do Brasil, o Capitão Guimarães, ex-militar com ligação com o partido do MDB, igual o presidente Bolsonaro, por ser ex-militar, e também Tucão com ligação com o partido PT, conforme anexo. Frisamos que antes da advogada Clarice em não querer dar mais andamento, os 4 processos que faltavam em 28/9/2019, nós estávamos montando um processo contra a União, desde 8/2020, sob o paralelo da Lava Jato. A Lava Jato, nessa época, o presidente Bolsonaro começou a falar em processar a Rede Globo, mandando uma indireta para mim, dizendo automaticamente para não processar a União, mas sim a Rede Globo, que eu iria fazer também, mas depois de processar a União. Mas em decorrência da advogada Clarissa atual não querer dar continuidade, eu não tenho como seguir com esses processos perante a injustiça feita contra a minha pessoa desde 2013, que pelo meu ponto de vista é crime federal, conforme anexo. Após todo esse imbróglio, a advogada Clarice me envia um e-mail, dia 9/2/2021, onde ela está com uma história desde janeiro, alegando como eu iria efetuar o pagamento, visto que já tínhamos mais de um ano. Eu preciso começar a receber. Olha o e-mail dela. Sendo que o que foi acordado seria entrada de 20 mil e o restante somente no final dos processos. Até porque somente consegui pagar a entrada devido a um precatório de minha avó, falecida, que cai no Ministério Público, que não fizeram nada, porque não tinha dinheiro. Vamos ver. Destacamos que no dia 24/2/2021, quando eu dei entrada no e-mail sobre o relatório do e-mail da advogada Clarice, tudo tinha sido apagado, restando somente 50 e-mails, com data de 9/12/2021, que também dei entrada na Secretaria da Corregedoria, do Corregedor-Geral da Polícia Civil, para ver o que seria feito conforme isso já vem me acontecendo desde 2016. Devido a essa organização criminosa, que nem a cidade da delegacia DRC isso resolveu, conforme anexo, delegacia é tudo deles, é tudo da máfia. Observa que o STF está querendo anular a condenação de Lula e mais 31 sentenças da Lava Jato. E tudo isso vem ocorrendo comigo desde o paralelo da Lava Jato. Espero que não estejam tentando abortar meus processos, conforme aconteceu com outros advogados, saindo dos processos devido a não conseguir advogado em Niterói, em ocorrência da nata do colarinho branco, Capitão Guimarães com ligação com o MDB e Marcelo Turcão com ligação com o PT. Aonde a advogada Clarice sabe disso tudo, porque foi pago consultoria antes dela pegar os processos, conforme anexo. Destacamos que o STF mandou entregar conversas de Moro com o procurador na operação spoofing, que envolve mensagens roubadas de autoridades por hackers. Isso devido a eles já saberem que eu tinha decodificado o que vem acontecendo comigo e vou enviar para a Corte de Haia e de Direitos Humanos. E Suíça, que ficou obstruído as informações da Lava Jato, devido ao envolvimento da máfia e polícia.
igual na Itália, na Operação Mãos Limpas. E o que eles mais querem é que tudo seja botado para que ninguém saiba a verdade do jogo político. E de onde saiu a metodologia da Lava Jato, que foi da WhatsApp Itaipu, uma empresa. Vale lembrar que após a posse do presidente Bolsonaro e seu vice-presidente general Mourão da maçonaria em 2019, os advogados Regis Lula saíram do processo em 11/12/2019, com prazo para recurso começando em 15/3/2019, prejudicando o direito de defesa nas ações, conforme anexo. Em 12/2/2019, o autor buscou a defensoria e a defensoria mariana pediu para que eu retornasse no dia seguinte, com alguns documentos necessários, conforme anexo. Porém, em 13/2/2019, o mesmo não quis o atender, mesmo o autor possuindo documentos da Corregedoria Geral, datado em 13/9/2017, que dizia que a Defensoria de Niterói deveria atender o número 771417, gerando reclamação, o número 6092/2019, em 15/2/2019, diante de no dia do comparecimento por falta de luz no local. É tudo dele. Também não poder dar entrada. O autor também o doutor também ligou para a Defensoria de Segunda Instância no dia 11/2/2019. E no dia 20/2/2019, o secretário da Defensoria marcou atendimento com o defensor Jorge para o dia 26/2/2019, conforme anexo. Nesse mesmo dia, o autor foi ao local e o defensor estava doente. E a defensoria ficou de ligar para remarcar, ligando no dia 13/3/2019, remarcando para o dia 20/3/2019.